em que medida a derrota do Bolsonaro para o Lula em 22 e, digamos, a fuga dele para os Estados Unidos, mais as denúncias de corrupção, em que medida isso tudo influenciou, eventualmente, uma mudança na relação entre os bolsonaristas? Então a gente precisa olhar com calma, inclusive essa discussão sobre a direita ter rachado agora em 2024. Porque o que acontece? O que a gente chama de extrema-direita, Bolsonaro conseguiu um fenômeno, que foi um fenômeno inédito no Brasil, que foi conseguir reunir diferentes setores da sociedade, e aí por isso que a pesquisa sobre os perfis é importante. A pesquisa sobre os perfis não é para falar sobre se o seu tio vota ou não no Bolsonaro, se, enfim, quem é esse, digamos, de maneira caricata, o apoiador, essa pessoa da rua. Mas o que os perfis nos ajudam? Metodologicamente, e do ponto de vista analítico, o perfil nos ajuda a entender esse arco de alianças que fundamentou a presença do Bolsonaro e depois a consolidação política de Bolsonaro na política. E aí o que acontece? Nesse caso especificamente, a gente está falando de setores que são muito diversos e que setores que são contraditórios entre si. Então vou dar só um exemplo. Setores representantes do agronegócio e, por outro lado, estudantes que eram contra a doutrinação, suposta doutrinação marxista nas escolas. Mães contra a ideologia de gênero e homens que estão pedindo ampliação da posse e do porte de armas. Então, enfim, a gente está falando de setores específicos, que não são só pessoas eleitores, mas são setores econômicos, setores ideológicos, partidos políticos. Então a gente está falando da sociedade como um todo, e inclusive de setores que são significativos, como eu falei, de produção, do capitalismo, etc. Então esse é um ponto. E aí o que acontece? O que tem de inovação, digamos assim, na figura do Bolsonaro? O Bolsonaro, ele conseguiu unir setores que estavam separados e que não tinham força porque estariam juntos em uma candidatura só ou apoiando uma agenda única. E Bolsonaro conseguiu, de uma maneira complexa, porque isso é difícil de se fazer. Hoje no Brasil não há nenhuma outra figura na política, no campo da direita, que faça isso. Hoje no Brasil a gente só tem duas figuras políticas que conseguem feitos parecidos: Lula e Bolsonaro. Lula, de um lado, conseguindo esse arco de alianças, inclusive com o centro e com diferentes setores da esquerda, e Bolsonaro fazendo esse arco de alianças com o centro e diferentes setores da direita e da extrema-direita. Então, resumo da história. O que o Bolsonaro fez foi juntar esses diferentes setores em torno de uma candidatura só que essa aliança, ela foi uma aliança que ela é temporária, né? Com a saída de Bolsonaro do campo político, e aí campo político não estou dizendo dele sobre a atuação dele no PL como presidente de honra, como cabo eleitoral, mas como uma figura potencialmente elegível, né? Com essa saída do Bolsonaro do ponto de vista de se tornar elegível, de ser um potencial candidato à presidência, por exemplo, em 2026, esse espaço dos diferentes setores do centro até a extrema-direita fica um pouco vago. Não completamente, porque Bolsonaro ainda é uma figura irrelevante simbolicamente, mas politicamente ele fica um pouco vago. Aí o que você vai ter? Uma série de disputas de setores que já estavam em disputa anteriormente, mas essas disputas passam a se tornar públicas e passam a ser disputas em torno de candidaturas, então elas ficam mais evidentes. Eu acho que essa é basicamente uma das diferenças que a gente vai ter de consequências, né, da inegibilidade do Bolsonaro. E não só a inegibilidade, mas potencialmente outros processos que ele tem que se haver na justiça, eventuais indiciamentos. Então você tem uma série de questões aí envolvendo o futuro político de Bolsonaro e essa incerteza, digamos assim, ou esse espaço vago, de uma certa forma, no campo da direita. Mas ele decepcionou eleitores dele? Ele decepcionou bolsonaristas de raiz, não? Sim. O que acaba acontecendo, eu me lembro que ainda em 2019, né, pouco antes da nossa entrevista, eu tinha dado uma entrevista para o Valor Econômico e tinha sido um momento muito específico de 2019 que começou a aparecer uma queda na popularidade do Bolsonaro. E naquela época, diferentes setores, analistas começaram a comemorar com uma tese que ela faz sentido, né? Ela faria sentido se não fosse o campo bolsonarista, que é a seguinte: bom, as pessoas então estão percebendo que Bolsonaro tem posições antidemocráticas, então está caindo a ficha, as pessoas estão caindo na real de que Bolsonaro é um perigo para a democracia.
E naquele momento, eu me lembro que na entrevista do Valor Econômico, que foi uma entrevista que teve muita repercussão, as pessoas, inclusive, me escreviam, diziam, não, você está falando é absurdo, não faz o menor sentido. O que eu tinha apontado? Que pelas nossas pesquisas etnográficas, o descontentamento, boa parte do descontentamento do Bolsonaro, em 2019 já, era um descontentamento porque Bolsonaro não tinha fechado o Congresso, Bolsonaro não tinha impeachmentado juízes da Suprema Corte, Bolsonaro não tinha, inclusive, para alguns setores, coisas mais graves, inclusive, né, em relação a adversários. Então, ou seja, o que havia de descontentamento era que Bolsonaro era visto como alguém que estava jogando o jogo político, fazendo política no sentido clássico, no sentido relativamente democrático, e não entregou nem a violência que ele havia prometido e nem as operações antidemocráticas que ele havia prometido, como o fechamento do Congresso e da Suprema Corte. Então havia uma insatisfação muito grande. Eu me lembro que já naquela época a gente ouvia coisas do tipo, a gente apoia uma ideia e não uma pessoa. Caso o Bolsonaro não entregue suas promessas, a gente vai, enfim, trocar, a gente vai tirar o Bolsonaro, vamos colocar alguém, uma liderança que consiga entregar. Isso foi relativamente apaziguado com a pandemia, porque com a pandemia, Bolsonaro entrega uma parte dessa radicalidade, né? Isso ajuda a gente, inclusive, a entender por que aquelas imagens, né, tão absurdas, né, de Bolsonaro imitando pessoas doentes sem conseguir respirar, ou outras falas, ou todas as performances que a gente viu durante a pandemia. De uma certa maneira, essa era uma entrega, né? Ele sabia que precisava entregar para os seus eleitores, para a sua base mais radical, essa violência política, essa desumanização, essa posição antidemocrática. E ele entrega, em parte, na pandemia. Então isso se resolve em parte. Com 2020, havia uma expectativa, e foi por isso que as pessoas foram para a porta dos quartéis, que Bolsonaro desse uma espécie de autogolpe ou de golpe, a depender do momento que isso acontecesse. E aí o que acontece? Bolsonaro não faz isso, né? Bolsonaro acaba tendo uma posição inicialmente ambígua, que pode ser vista como tendo aceitado relativamente o resultado das urnas, mas que está mais para uma posição de aceite do que de enfrentamento, de uma coisa mais frontal. E aí o que acontece? Os eleitores no primeiro momento ficam desacreditados e dizem, não, mas calma, vai acontecer, né? Esse dia vai chegar, Bolsonaro vai nos convocar, estamos prontos, somos um exército para ser comandado pelo capitão, e aí nós estamos esperando o dia de agirmos. E aí vai passando o tempo, vão passando as semanas, isso não vai acontecendo, começam a proliferar teorias conspiratórias que mostram, por exemplo, fotos ou vídeos do Bolsonaro com símbolos ocultos, supostamente. Então, a forma como a bandeira está colocada no fundo representa um chamado, ainda que Bolsonaro não esteja dizendo. Resumo da história, toda uma forçação de barra, simbolicamente, para dizer que Bolsonaro estava chamando para um golpe, mesmo sem dizer, né? E aí isso acaba não se sustentando com o tempo, porque não tem esse chamado de golpe. E aí a gente vê o 8 de janeiro, né? O 8 de janeiro é o ápice disso, e parte do 8 de janeiro também representa um grande descontentamento de diferentes setores, não só das pessoas que estavam lá, mas diferentes setores de apoiadores, que era de não se conformar como é que Bolsonaro não deu golpe, né? Como é que Bolsonaro passou anos prometendo e não metralhou ninguém, não fuzilou ninguém, não fechou nenhuma instituição, não deu golpe, e aí, enfim, como é que ele ficou domesticado? Isso piora um pouco no pós-2023, no pós-8 de janeiro, porque o que vai acontecendo é que Bolsonaro vai se tornando cada vez, como hoje está, uma figura que é mais próxima da política tradicional de direita, né? E de centro-direita até, né? É uma questão que tem a ver, inclusive, com a sua colocação no PL, o fato do Bolsonaro cada vez mais fazer alianças e concessões. Então, por exemplo, cede para o Valdemar da Costa Neto em determinadas indicações para prefeituras estratégicas de capitais. Então, ou seja, Bolsonaro hoje, por parte dos seus eleitores, é visto como uma figura que, de uma certa maneira, se rendeu à política tradicional, que era basicamente a sua base, né, política, que era de contra tudo que está aí, contra a velha política, contra a política institucional. E hoje Bolsonaro performa essa política que era o alvo das suas críticas anteriormente.